meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, vejo-a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, meu Pai querido, quanto mais admiro as maravilhas que tu criastes, mais tenho certeza de quão grandioso és tu.
Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Boa noite, meus amados queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. E nessa noite eu quero estar dando aqui o meu boa noite, né, para cada um de vocês que estão todas as segundas-feiras aqui comigo, para a gente fazer esse programa maravilhoso que é o Força para Viver. Um programa da Primeira Igreja Batista da Convenção, uma igreja onde a gente tem proclamado o Evangelho, tem trazido o Evangelho para todo aquele que crê na palavra do Senhor Jesus, ou que almeja ter conhecimento do verdadeiro Evangelho, buscando para si conforto para a sua alma, alegria e ânimo para a sua vida e a salvação em Cristo Jesus. Meus amados, eu sou o Cláudio Gonzaga, faço parte do Ministério Compaixão e Graça, da PIB da Convenção, aqui em Juazeiro do Norte, tá certo? E meu boa noite para você que fica aqui conosco. Espero que continue até às 22 horas, né? Nosso programa é todas as segundas, das 21 às 22 horas, e é um programa onde a gente tenta trazer uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria, uma palavra de ensino para aumentar ainda mais o vosso conhecimento e a vossa fé nas Escrituras. Por isso eu peço, fique conosco até o final do programa, para a gente aprender muito, muito mais, né? E hoje o programa ele vai estar muito bom, né? Vamos trazer um assunto muito polêmico, tá? É um assunto muito polêmico, mas que poucas pessoas têm dado atenção. E a gente tem que se preocupar porque faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida espiritual. E nós devemos estar sempre alicerçados, né? Assim como disse o salmista Davi no seu primeiro salmo, ele disse: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu conhecimento, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Tá? Então, isso é muito refrigerante para a alma da gente. Ok? E se você que não ainda faz parte de uma igreja evangélica, se você ainda não conhece a palavra de Deus e quer se aprofundar mais, de maneira coerente, de maneira sincera, nós estamos ali, né, na Avenida Castelo Branco, 1847, esquina com a rua 22 de julho, tá certo? E eu espero um dia poder encontrar você lá, tá? Cultuando a Deus conosco. Nós temos sempre uma programação nas quartas-feiras, que é o nosso culto de oração, tá certo? Onde é o nosso culto de oração. Só um minutinho, gente. Pronto. Aconteceu um pequeno incidente ali, mas, graças a Deus, nada que não pudesse ser resolvido, né? Ok? Eu quero dar o meu boa noite aqui à Gracinha, né? Que a graça e a paz do Senhor seja contigo também, Gracinha, contigo, com toda a tua família, tua casa, tá certo? E que o Senhor possa estar cada vez mais agraciando a tua vida com toda sorte de bênção, ok? Meus queridos, meus amados,
Hoje nós vamos trazer um tema bem complicado, né? Um tema bem, como é que eu posso dizer assim, bem que requer nossa atenção. Mas para começarmos, vamos orar, né? Mas voltando ainda sobre os eventos da nossa igreja, nós temos sempre nas quartas-feiras, como eu estava dizendo, né, nosso culto de oração, para que a gente possa estar ali alicerçado na palavra de Deus, sempre em oração. É uma das coisas que a gente sempre precisa diariamente, né? E, meus queridos, aos domingos nós temos também o nosso culto de adoração à noite, né? A partir das 6 horas da noite, também na PIB da convenção, ok? Então, esperamos você lá, qualquer hora que você puder. Faça uma visita e conheça a nossa igreja, venha fazer parte dela, tá bom? Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, que é uma oportunidade que Deus nos dá para estar levando a palavra de Deus aos confins da terra, né? Agora, num exato momento, quantas pessoas não podem estar ouvindo ao redor do mundo, né? Essa palavra. E é justamente para isso que nós queremos, né, fazer. Nosso intuito é esse, levar a palavra de Deus aos 4 cantos desse mundo, tá certo? E por isso, precisamos pregar. Faz parte do ID, né? Ide por todas as nações e fazer discípulos em meu nome. Foi o que Jesus disse, a grande comissão. Então, esperamos que você também possa estar conosco, né? Compartilhe a nossa live de hoje, para que a gente possa ter um número bom de pessoas estudando com a gente a palavra de Deus. E principalmente hoje, que é um assunto muito pertinente, né, e muito delicado para a gente poder estar trabalhando, que é justamente falando sobre o anticristo. Quem é o anticristo? O que é o anticristo? Qual o conceito de anticristo? Quais as recomendações que são feitas, né, para que nós não venhamos a cair nos laços do diabo, né? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que estar atentos, tá certo? A gente tem que estar atento a esse tipo de situação. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias seria como nos tempos de Noé. As pessoas não dariam muito valor, né? As escrituras, não estavam nem aí para a religião, não estavam nem aí para ele mesmo, não estavam nem aí para Deus, cada um estava fazendo segundo a sua vontade, né? E isso, na verdade, é uma coisa que entristece o coração de Deus, e para quem é cristão, entristece mais ainda por serem pessoas que não estão valorizando a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá? Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus. Não importa quantas pessoas vão assistir esse vídeo, não importa quantas pessoas estão preocupadas com a sua salvação, não importa quantas pessoas fazem ou murmuram ou até mesmo discriminam o cristianismo. O importante é que o nosso Deus reina. O importante é que seu nome seja glorificado. O importante é que ele está no controle de todas as coisas. E para esse fim, ele já tem tudo sobre a sua vontade. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta noite, agradecer a Deus pela sua vida que nos assiste, certo? Senhor, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos pelas pessoas, ó Pai, que estão do outro lado ouvindo esta live, Senhor, e o Senhor toque nos seus corações para que cada vez mais elas possam estar diante do teu altar, Senhor, buscando a tua presença, fazendo com que o Senhor seja o verdadeiro alvo para a vida delas, e que elas entendam, ó Senhor, o verdadeiro sentido da vida,
que não está nas coisas humanas, não está no prazer humano, não está, Senhor, na felicidade temporária, não estar nos lazeres, não estar nos bens materiais. O verdadeiro sentido da vida está em conhecer a Ti, Senhor, estar em glorificar a Ti, ó Pai, estar em exaltar o Teu santo e divino nome. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é para Ti, Senhor. Então, por isso, glorificamos o Teu nome, exaltando desde hoje para todo sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Já são 21h15, e eu queria fazer um convite para você que nos acompanha, deixe seu recado, diga como é que está nossa transmissão, se está chegando bem, se está falhando, se está tudo ok, está certo, deixe seu like, deixe seus comentários abaixo, se você está gostando, se você tem alguma dica, fique à vontade, nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, PIB da Convenção, certo? Só é colocar, no instante você encontra, PIB da Convenção, estamos também no YouTube, ok? Amém, irmã Gracinha, amém. Meus queridos, eu queria estar tratando um assunto, a palavra de Deus, né? Vamos trazer aqui a palavra de Deus para a gente poder avaliar, estudar e conhecer um pouco mais o que o Senhor pretende para as nossas vidas, o que Ele pretende nos ensinar. E um texto, ou melhor, um dos acontecimentos que andam rotineiramente nos nossos dias e que muitas das vezes as pessoas não estão se apercebendo, né, é que nós estamos chegando ao final da nossa história sobre a Terra. É um assunto delicado, é um assunto onde requer o máximo de, como é que eu posso dizer, da nossa espiritualidade, da nossa fé em Cristo Jesus, porque sobrevirão dias em que nós, infelizmente, passaremos por tribulações, né? E as pessoas parecem estar em estado de dormência, parecem estar em estado de, vamos dizer assim, viajando ainda no mundo das maravilhas, achando que está tudo normal. O próprio Jesus, ele nos fala, né, que quando muda-se os tempos, né, lá em Mateus 16, 2, 4, ele vai dizer o seguinte: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, né? Então, Jesus deixou-os e retirou. Ele estava falando aqui com os saduceus e tudo, tal, porque eles estavam pedindo sinais para Deus, para Jesus, na verdade. E a gente percebe que nos dias de hoje, meus amados, não é diferente. As pessoas costumam, do mesmo modo, pedir sinais a Deus, pedir que coisas, pedir milagres, que muitas das vezes não estão apropriados para eles. Costumam pedir coisas ou costumam não reconhecer em que tempo nós estamos vivendo, tá? Veja que nós estamos vivendo em situações pandêmicas, onde em todo o território mundial, só o que a gente vê falando sobre essa tal epidemia, ok? E isso a gente tem que parar de observar, de estar, como é que eu posso dizer assim, sendo inertes a essa situação, fechando os olhos para essa situação e não entendendo que os dias estão próximos. Jesus está às portas batendo. E um dos assuntos que eu quero trazer com vocês é para que vocês abram os olhos. Abram os olhos para quem ou com quem vocês estão andando, quem vocês estão escutando.
E por isso que é sempre bom nunca escutar sem avaliar. Nunca é bom você escutar alguma coisa de alguém sem você ir na palavra de Deus, que é nosso manual de regra, de prática e de fé. Ok? Então, meus queridos, é muito bom que, ao escutar alguém, algum mestre falando, algum pastor falando, você tome o cuidado para discernir as palavras, discernir o que ele está dizendo dentro da palavra e dentro do contexto da palavra de Deus. Avalie o que realmente está sendo falado. O nosso texto áureo hoje, que nós iremos estar estudando, se encontra lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18 ao 26. Se você puder tirar, se você tiver com sua Bíblia aí do lado, seja ela física ou seja ela no celular, né, virtual, que você possa abrir e que você possa estar acompanhando a fala, né, o estudo, tá certo? Então, se você já está com a espada na mão desembainhada, beleza, vamos lá para o nosso estudo de hoje, para a nossa palavra de hoje. Vamos ver o que Deus tem revelado aos nossos corações, tá? Eu estou trazendo essa palavra, meus queridos, é porque isso tem me incomodado. Tem me incomodado muito porque tenho visto um povo calado, um povo que não busca a palavra de Deus e fica usando palavras sem sentido ou até mesmo sendo enganado por muitas pessoas. E isso não é bom. Isso não é certo que as pessoas se calem. Isso não é certo que as pessoas fiquem caladas diante de tantas coisas, de não levar o evangelho, de não pregar o evangelho àquelas pessoas que necessitam, ok? Vamos lá. Enquanto eu estava fazendo o meu comentário, estava esperando você abrir a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de 1 João 2, capítulo 18, tá? Nós vamos ler até o versículo 26, ok? Então, eu peço que vocês acompanhem comigo. Então, o que João está escrevendo aqui, ele está dizendo o seguinte: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Prestem atenção aí, gente, tá? Prestem atenção aí. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Meus queridos, meus amados, João está sendo bem claro aqui quando ele está falando para o povo que não era cristão. Prestem atenção. Era um povo cristão. Ele estava advertindo um povo que já tinha conhecimento da palavra. Ou melhor, vamos trazer para a nossa realidade de hoje. Eram cristãos. Ele estava alertando aos cristãos, certo? Que algumas pessoas saíram do meio deles. É como que, sabe aquela história de que porque
você aprendeu um pouco mais sobre teologia e você começou a divergir do que você foi ensinado, né? Da igreja que você frequenta, e você começa a divergir sobre alguns pontos. E isso fez com que alguns deles saíssem e começassem a disseminar falsas palavras, ou falsas profecias, ou falsas caluniando aqueles que tinham e que faziam parte e que viviam debaixo da sã doutrina. Então, o que é que acontece? Ele está trazendo aqui um conselho para os cristãos, assim como eu estou fazendo para os cristãos de hoje, né? Trazendo uma mensagem de alerta ou despertar, que, na verdade, venhamos a ter uma consciência cristã no meio uns dos outros, no meio da igreja, que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para um despertar religioso, para que não sejamos enganados por falsos mestres, falsos profetas. Para a gente começar a discernir esse tipo de pessoas, eu vou dar algumas definições do que é o anticristo. O anticristo, na verdade, é todo aquele que não professa a Cristo como seu Salvador. Todo aquele que vai contra a vontade de Cristo ou contra a Cristo, ele é um anticristo. Ele não está fazendo a vontade de Deus. Aquele que recebe o Filho, mas não recebe o Pai, ele está sendo um anticristo. Veja que é interessante quando a gente fala sobre determinadas coisas, e a gente vê o sentido da visão tradicional anterior. Algumas pessoas dizem que como pode, tá? Eu vou usar uma expressão aqui que alguns vão se escandalizar ou não vão gostar por conta do seu tradicionalismo, mas que é uma verdade. A palavra de Deus diz que aquele que não aceita o Pai também nega o Filho. E o que nega o Pai e o Filho, estes são os anticristos. Na verdade, o Pai e o Filho são um. Mas quando eu falei sobre o escândalo, é que alguns têm a ideia de que, por não aceitar a mãe de Jesus, e só querer aceitar Jesus, isso os torna cristão. Aceitar a Cristo significa ser cristão. Maria, nós temos um carinho por Maria. Nós amamos Maria, ao contrário do que muitos tradicionalistas católicos ou de outras religiões acreditam ou falam, na verdade, que nós não gostamos ou temos algo contra Maria. Pelo contrário, nós amamos Maria, temos ela como serva de Deus, temos ela como uma pessoa que foi escolhida por Deus a ponto de trazer o seu filho, o Salvador, à Terra. Ok? Então, vamos lá. O único que desceu foi o que subiu. Esse é o Cristo. Mas aquele que não aceitou se tornou um anticristo, se tornou contra Cristo. Então, todos que não aceitam a Cristo não é um cristão. Ok? Mas vamos para algumas definições de anticristo. Por sua etimologia, na verdade, o anticristo, na verdade, é denominado também como demônio, diabo, tá? Outro, que diabo significa diablo, né, no grego, que significa dividir, separar. O negócio dele é separar. Quanto mais separado, melhor de si ganhar. É igual aquela história, vamos separar para conquistar, tá? Então, vem a questão. Ele é caluniador, né? Ele também é Satã. Em hebraico significa adversário. Ele bate de frente. É isso que um anticristo faz, né? Ele é caluniador, ele é um adversário, ele bate de frente, e ele também é um acusador, ok? Isso é um anticristo.
Quando alguém fizer tomar tais atitudes com relação a isso, você vai entender que tipo de pessoa ela é. É o mesmo sujeito com esses outros, como esse e outros, né, nomes. Na verdade, ele é citado na Bíblia com vários nomes. Ele é citado também como dragão, como maligno, como Belial, como besta, como inimigo, como filho da perdição, como tentador, e etc, 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 etc. E a serpente também, que desde o paraíso foi conhecida como a serpente, né? Serpente. Ok? Então, vamos lá. Quer como deuses inferiores, né, daimones, como é chamado, né, nas culturas politeístas, que tem muitos deuses, quer nos espíritos malignos, detrás desses nomes, o sujeito, ou os sujeitos, na verdade, são potenciais maléficos. Quem é usado por esse tipo de pessoa, ou esse tipo de manifestação de negar a Cristo, está também negando a seu Pai. Está negando aquele a quem o trouxe até aqui para nos dar vida e vir pagar os nossos pecados. Então, você está negando se Cristo, que morreu por nós, ele era a nota promissória que pagava os nossos pecados, você também vai estar negando aquele que deu condições para ele vir nos resgatar. Por isso que você tem que entender que a gente tem que estar em Cristo e com Cristo. E vamos lá. Jesus fala, né? Jesus diz lá em Mateus 7, 15, 20, ele vai dizer algo bem interessante. Mateus 7, 15 e 20, se você puder estar abrindo a sua Bíblia, por favor, não exulte, analise comigo que o bom mesmo é a gente estudar a palavra olhando o seu conteúdo e o seu contexto, tá certo? No capítulo 7 de Mateus, ele vai dizer o seguinte, capítulo 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos vocês vão conhecer. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore que produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês vão conhecer. Tomem muito cuidado, meus queridos, tomem muito cuidado com as pessoas a quem vocês estão escutando, porque eles vêm como pessoas sutis, né? Eles vêm como... Essa é uma característica do anticristo, ou de um falso profeta, como muitos têm se levantado aí em igrejas, né? Levando uma palavra que está na Bíblia, mas com um contexto diferente. Eles pregam um versículozinhos, leem um versículo da Bíblia, e dali eles fazem a contextualização em cima do seu psíquico, da sua característica, da sua maneira de pensar e de iludir. Essa é a maneira como um falso profeta, ou alguns que hoje em dia se intitulam como apóstolos, né? Se intitulam como apóstolos, coisa que não foi lhe dado, ou não foram dados esse título para eles. Até porque existe, na verdade, alguns termos ou algumas condições para que você seja um apóstolo. E para ser um apóstolo de Cristo, você precisa, primeiro, você ter vocação. Segundo, você precisa ter conversado com Cristo. Terceiro, você precisa ter andado com Cristo, ok? Isso fazia de você um apóstolo, e não simplesmente se declarar apóstolo e ser apóstolo. Você não pode ser apóstolo. Você não faz parte do clube, né, dos apóstolos que andavam com Cristo. Por isso, hoje em dia, não existe mais apóstolos. Alguns se intitulam por querer. Isso é como que fosse um título, tá? Um título, mas que, na verdade, não serve para nada, porque eles não são apóstolos, são enganadores, são falsos profetas. E tomem cuidado quando escutarem esse tipo, porque essas pessoas, eles vêm trazendo
malefícios do tradicionalismo pagão, como, por exemplo, fitinha vermelha, andar sobre sal, colocar copo em cima d'água, ou colocar copo em cima d'água, colocar copo com água em cima da geladeira, perdão. Tá? Então, todas essas coisas, meus queridos, são meios de atrair você, são meios de conseguir a sua atenção, são meios de colocar vocês presos a um jugo que não existe. Tá? Isso aí são tradições humanas. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 16, versículo 17, ele vai dizer mais ou menos assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Quem são os incautos aqui? São as pessoas nessas que não têm conhecimento, que não buscam a palavra de Deus, que não estudam a palavra de Deus e que simplesmente querem viver mastigando a comida que já foi mastigada, tá? Querem viver simplesmente de vida boa. Esse contexto da história, meus queridos, vocês têm que começar a entender que ou você aprende a andar segundo a palavra de Deus, andando, lendo a palavra de Deus, ou você vai ser pego de surpresa, sem você nem pensar, e quando você pensar que não, você está entrando numa arapuca, tá? Então, meus queridos, sempre analise o que um pastor, o que um mestre diz, o que eu estou falando, ou se você estiver assistindo uma pregação, seja lá de qual for, analise as Escrituras. Olhe as Escrituras para você não ser pego de surpresa. Lá em 2 Pedro, ele vai dizer o seguinte: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos profetas, mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Como vocês podem perceber, meus queridos, eles só pensam neles mesmos. Eles são lobos vestidos com peles de cordeiro. E vocês precisam entender que tais pessoas, elas vão ser julgadas e condenadas. E as pessoas que a seguirem vão do mesmo jeito. Por quê? Porque foram levadas cativas pela mente deturbada pelos seus falsos ensinos. E o povo precisa entender que falsos profetas sempre existiram, falsos cristãos sempre existiram, tá certo? Anticristos sempre existiram. Após o cristianismo, muitos falsos cristãos se levantaram, como foi o caso que aconteceu aqui quando João fala, quando ele diz no versículo 19, eles saíram do nosso meio, quer dizer, aprenderam, né, aprenderam a palavra de Deus, aprenderam o que dizer e aprenderam como falar, né? Eram do nosso meio, saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Por quê? Porque eles nunca se converteram. Há pessoas que dizem o seguinte: fulano passou 20 anos como dentro da igreja, mas ele nunca se converteu, porque não era dos nossos. Ele estava lá por algum motivo, se escondendo de alguma coisa, ou tentando fugir de alguma coisa, ou tentando ver se alguma coisa de diferente acontecia na vida dele. E a gente tem que entender que as pessoas, elas não podem usar a igreja para se esconder ou para, como é que se diz, encapar uma coisa que eles são. São lobos, tá? São lobos vestidos de cordeiro. Porque vejam só o que diz Paulo no versículo, João no versículo 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, prestem atenção, se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto. Então, eles saíram do evangelho para que se manifestassem que eles, na verdade, nunca foram cristãos. Então, vocês estão percebendo a noção da coisa como é? Que não é fácil seguir a Cristo, mas quando você
realmente se converte, tomou uma decisão por Cristo Jesus, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, sua mente, ela tem que mudar, ela tem que transformar. Você não pode trazer aquele velho Cláudio, que era antigamente do passado, para dentro do cristianismo. Pelo contrário, eu tenho que me render aos pés dos ensinamentos de Cristo e andar com ele. Assim como diz lá em Romanos, capítulo 8, que Deus nos chamou para sermos iguais ao seu Filho, tá? Ele nos chamou para sermos semelhantes ao seu Filho. E isso é o que nos transforma e nos faz ser diferente dos anticristos, né? Porque, veja só, Romanos 8, 28 diz que, ou melhor, 29 diz, portanto, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós temos que parecer com Cristo, termos uma identidade com Cristo, termos uma visão conforme a que Cristo teve e as atitudes como ele tem, ou teria, ou teve, né, na verdade. Então, veja, como identificar um falso profeta ou um anticristo? É muito fácil, gente. É muito fácil. Tome cuidado primeiro com suas palavras, tá? Porque o objetivo deles, na verdade, é enfraquecer a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. O verdadeiro irmão, ele ajunta, ele traz para perto de si aqueles a quem ama, ok? Veja o que Jesus faz. Jesus abraçava todo mundo. Jesus, ele mostrava o seu amor para desde o grande para com o pequeno, ok? As pregações dos falsos profetas, elas dão lugar a ideias filosóficas e pessoais. Ele prega o que ele aprendeu em livros teológicos, o que a sua mente acha que é interessante. Vamos fazer aqui as 7 semanas do sal, a corrente da rosa vermelha e tal, aquele negócio todo. Isso aqui vai ser bom para tu. Simpatias, coisas sem sentido, ok? Então, algumas características eu vou estar passando aqui para a gente poder identificar o que um falso profeta faz. Primeiro, um falso profeta, ele relativiza tudo. Ele relativiza toda a escritura. Tudo para ele é relativo, onde, na verdade, isso não existe. A palavra de Deus, ela é absoluta, ela é imutável, ela não muda. A palavra de Deus, ela é única. O que ela diz é sim, sim, não, não. O que passar disso é invenção do homem, é coisa do diabo, tá? Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Para um falso profeta, a Bíblia não é apenas a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. É apenas um livro, tá? Então, para este, as escrituras são falíveis e não devem servir como plena referência para o cristão. Já começou errado, tá certo? Um segundo ponto é que um falso profeta fala mais em dinheiro do que até mesmo em Cristo. Quem é que está sendo pregado? Quem é que precisa ser pregado? Quem é que precisa ser mostrado e exaltado? É Cristo. A pregação, o alvo da pregação não é eu, não é o pastor, não é ninguém. O alvo da pregação é Cristo Jesus. Jamais olhe para alguém como que aquele alguém fosse uma pessoa ungida. Que aquele cara, eu tenho o maior amor, eu tenho o maior... ele é meu ídolo, porque ele prega uma pregação que, cara, toda vez que ele prega, me dá... Não. Cristo é o centro da pregação. Se você não entendeu isso, você não entendeu nada. Nunca olhe para o pregador. O pregador é apenas um canal. Cristo é o foco da mensagem. E se o foco da mensagem não for Cristo, o pregador que você está escutando é um falso profeta. Ok? Então, um falso profeta, ele comercializa o evangelho, ele vende bênçãos de Deus mediante ofertas extravagantes, tá? Igual alguns dizem aí, é que o tamanho da sua fé é o tamanho da sua oferta. O tamanho da graça que você vai receber é o tamanho da oferta que você vai dar. O tamanho seja lá de que for que você esteja imaginando, é o tamanho da condição que você vai dispor.
Então, alguns dizem, coloque tudo que você tem no altar que Deus vai multiplicar. Tomem cuidado. Eles nunca vão pregar Cristo. Eles nunca vão pregar Cristo. Eles vão pregar dinheiro, prosperidade, enganos. Nunca ande nessa linha. Um falso profeta, ele considera suas palavras inquestionáveis e colocando suas profecias e revelações em pé de igualdade com as Escrituras. Eles acreditam que o que eles falam, na verdade, eles estão acima ou em igualdade com as Escrituras. O que eles falam tem que acontecer e é obrigado a acontecer. Por acaso alguém de vocês que estão me assistindo ou em algum momento já ouviram a expressão eu determino isso na tua vida? Eu quero que faça isso na tua vida? Eu não aceito isso na minha vida? Isso é visão neopentecostal de pessoas que querem trazer um evangelho segundo a sua consciência ou a sua visão, e não é por aí que a coisa anda, ok? Um falso profeta, ele anuncia, prega e proclama um evangelho absolutamente antropocêntrico, ok? Então, percebam, a única coisa que eles querem ser é os donos da verdade. Um falso profeta, ele interpreta as escrituras segundo a ótica do seu próprio umbigo, do seu próprio conceito. Ele é quem determina e ele diz como é que ele entende. E não é bem assim. A gente sabe que para estudar a palavra de Deus tem que ter um contexto, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que receba e aceita com temor e tremor a palavra de Deus, porque dela se gera a nossa salvação. Relativizando, eles relativizam tudo, e para eles não existe absoluto na palavra de Deus, e inventando doutrinas segundo os desejos do seu coração. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Tá? Tem muitos fazendo esse tipo de coisa nos dias de hoje. Um falso profeta, ele prega o evangelho da confissão positiva, né? Negando a possibilidade do sofrimento e anunciando um cristianismo desprovido da cruz. É como que não precisássemos mais sofrer. Nós temos agora que gozar da boa e a eterna alegria, né? Na verdade. A cruz de Cristo foi anulada, a cruz de Cristo saiu de cena, a cruz de Cristo já não tem mais sentido. Cristo já pagou pelo preço, então nós temos que viver pelo luxo agora. É uma atrocidade imensurável. Outro fato interessante é que um falso profeta, ele sincretiza o evangelho, miscigenando, né, a fé, né, e introduzindo doutrinas impuras, verdades inquestionáveis da Bíblia, e começa a pregar coisas que não tem nada a ver, e fala sobre, que a vassoura vai limpar a sua casa, a vassoura ungida e tal, e vamos ungir o carro, e vamos ungir não sei o quê, e vamos ungir, pelo amor de Deus, é tanta coisa, gente, pelo amor de Deus. Então, meus queridos, dentro desse contexto, o que é que eu estou querendo trazer para vocês? Eu estou querendo trazer para vocês uma visão de que os tempos estão se afunilando. Quando eu coloquei o tema, o anticristo está entre nós, é porque quando a gente começa a analisar a escatologia do mundo e você começa a avaliar o que está acontecendo, tudo está se afunilando, entrando, né, para um único propósito, um governo mundial, um governo que vai tomar de conta de todas as nações. Você vê a crise financeira que está assolando o mundo. Você vê a globalização. O mundo agora está interligando-se em diversas frentes, né? Seja economista, seja cultural e seja política. Estão tudo se unindo. Isso se chama ecumenismo, tá? Ecumenismo. O cristão, ele não deve estar apoiando esse tipo de coisa, porque ele é uma pessoa única, ele serve a um único Deus. Não é unir, não é as raças, tá? A gente deve se unir ao único propósito que é Cristo Jesus. Não é aceitar certas coisas que o mundo impõe e tem imposto como verdades, como feminismo, como liberalismo, como
Cara, tantas coisas aí que estão liberando e que só a misericórdia de Deus é quem vai nos proteger desses malefícios. É um tema polêmico estar falando sobre isso, mas precisamos falar porque as coisas andam de maneira de mal a pior. E a cada dia que se passa, nós estamos vendo aí pessoas sendo desempregadas, pessoas com fome. O canal da CNBB não, é a BBC, na verdade, fez um estudo, um levantamento, disse que até janeiro desse ano que vem, né, mais de 265 milhões de pessoas iriam morrer por fome e inanição, porque está faltando, por condições desses blackouts que estão dando no mundo, a alta taxa de desemprego, dinheiro que vai faltar no mercado, quem não tiver dinheiro em conta simplesmente vai perder, né, a sua condição financeira, porque ou você movimenta pelo movimento virtual, ou então você não vai trabalhar, você não vai ter condição de sustentar a você nem a sua família, tá? E fora outras coisas mais. Vai entrando a inteligência artificial, que é uma análise de tudo que você faz, eles já estão criando robôs ou mecanismos ou inteligências que pensam automaticamente. Vai chegar um ponto que você não vai saber com quem você está falando, se é com um homem, com a máquina, ou você não tem noção. Já criaram um robô que responde a trilhões, bilhões de perguntas que você fizer, ela tem resposta, sabe até da sua vida, se perguntar, se disser seu CPF, ela lhe dá seu histórico de vida todinho. Então, a coisa está andando para cada vez mais os passos de que precisam, como eles mesmos dizem, precisam de um único governo que manifeste-se e tome de conta do mundo. Então, vem aí também a nova moeda Pix, não que esse seja o sinal do anticristo, mas é um dos meios de abraçar diante de muitos outros sistemas econômicos que estamos vivendo, tá? E dentre outras coisas e tal. Tem um desenrolar que se a gente for abrir o rolo, é muita coisa e 1 hora só, 45 minutos, não dá para mim falar tudo. E quando eu falei e fiz essa afirmação que o anticristo está em nosso meio, não fui eu quem fiz essa afirmação, tá? Eu apenas repliquei, né? Coloquei o título para que vocês pudessem ter a dúvida de querer assistir o programa, porque, na verdade, o anticristo, segundo alguns, ou segundo o rabino Chaim, né? Chaim Kanievsky, né? O nome hebraico aqui, eu não sei muito não, mas é o Chaim Kanievsky, na verdade, né? Ele afirma, na verdade, que o anticristo já está em nosso meio e que ele tem se encontrado com ele há algum tempo e está só esperando uma ordem para poder inicializar a sua missão sobre a Terra. E como cristãos, nós devemos estar alertas para isso. Nós devemos estar olhando para Cristo, certo? Cada vez mais, e não temer isso. Pelo contrário, é cada vez mais se render aos pés de Jesus, é cada vez mais abandonar o pecado, é cada vez mais fugir do pecado e da tentação. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Na verdade, quem está chegando aí agora é o que diz no capítulo 13 de Apocalipse, o filho da perdição, né? Aquele que se intitula o dono do mundo, né? Então, ele será praticamente, pelo que dizem, né? Não sou eu que estou dizendo, segundo o rabino Chaim Kanievsky, né? Ele é uma das figuras mais proeminentes entre os judeus ortodoxos de Israel. E ele declarou que o Messias está vivo e poderá se revelar a qualquer momento, né? Ele tem essas informações, ou melhor, essas informações, quem quiser pesquisar, está lá no site Breaking Israel News, né? E você pode dar uma olhada, avaliar, e ele vai lá, ele tem mais um contexto maior sobre essa questão. O rabino, ele tem 90 anos, e ele tem como base da sua declaração
no Talmud, né, que é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, e no Midrash Rabbah, né, que é uma coletânea de ensinos também para sermões. E ele tem visto coisas que têm sido, até porque, na verdade, no meio cristão, ele é considerado como uma autoridade na fala, ou ele é uma autoridade na sabedoria, certo? E eles estão acreditando nessa questão, tanto é que já estão fazendo alguns preparativos em Israel, já fizeram preparativos, já disseram que o anticristo já foi lá, né? Ou como eles chamam, não é? O Messias, né? O Messias já foi lá, então, que predizem o nascimento do Messias no dia do Tisha B'Av, né? De acordo com o calendário judaico, praticamente ele já nasceu e já está no meio de nós. Ele já está conversando com o povo, tá certo? E isso é muito sério e precisamos levar em consideração que nós, como judeus, nós já temos o nosso Messias, que é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, tá? O nosso Jesus Cristo, Jesus o Messias. O nosso Messias, ele já veio, ele já pagou os nossos pecados, ele já subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Faz parte do nosso credo. É um credo católico, mas que, na verdade, que católico significa universal, né? Então, significa um credo. E se eu rezo, ou melhor, se eu oro o credo, na verdade, eu estou declarando o meu credo em Cristo Jesus e na sua potencialidade, quem ele é, na verdade, como Filho de Deus, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E creio também em Jesus Cristo, seu único Filho. Então, por aí vai. Então, nós temos que declarar e cada vez mais se unir à presença do Senhor, se unir mais aos irmãos, juntar-se mais. Esse isolamento social nada mais é do que uma arte, ou melhor, do que uma façanha do diabo, para que com esse isolamento social as pessoas percam o amor um pelos outros, aquele carinho, aquele amor de estar abraçado, tá certo? Outra coisa que o líder ortodoxo, né, ele explica, né, que os rabinos que anunciaram e que estão anunciando frequentemente a chegada do Messias, não por uma contradição, mas porque estão esperando esse momento chegar. Ele comparou essa espera ao nascer do sol, no qual sua luz passa a iluminar o céu antes mesmo da sua aparição. Né? Eles estão fazendo previsões em cima disso, eles estão fazendo várias previsões com base em algumas coisas e também em cima do Talmud, ok? Então, eles acreditam e eles já têm essa pessoa que já está esperando para assumir a responsabilidade de ser o seu Messias, aquele que irá restaurar Israel. Mas nós bem sabemos quem é o nosso Messias, nós bem sabemos quem é o nosso Salvador, né? Que é Cristo Jesus. Um detalhe muito importante, né, que eu preciso falar nesse estudo, é que para que o anticristo ele chegue, ele se apresente, né, o cenário ele precisa estar todo montado, né? E eles estão montando cada peça do quebra-cabeça, tá? Eles estão colocando tudo no quebra-cabeça. Veja só, as lojas fecham, o comércio passa a ser virtual, pagamento passa a ser virtual, então não precisa mais de cédulas de dinheiro, ok? Então, o que é que vamos fazer? Vamos trabalhar apenas com cédulas virtual. O que isso leva a crer? Que o dinheiro vai sair de comércio. O dinheiro saindo do comércio, automaticamente vai para um cartão de crédito ou vai para um determinado tipo de programa, que hoje já pode ser usado no celular, já pode ser usado pelo meio do e-mail, pode ser usado pelo número do seu celular, como eu já disse, pode ser usado por cartão de crédito e pode ser usado também pelo leitor QR, tá? Então, vai existir vários meios de abarcar, de abraçar a população mundial. Isso, eles estão só empurrando
a gente para que lá na frente venhamos a colocar a tatuagem quântica. Quem quiser saber mais sobre a tatuagem quântica, pesquisa na internet, tá? Pesquisa na internet, que aí vocês vão entender. Então, o cenário, ele já está sendo montado, tá? Eles estão preparando também, psicologicamente, nos desenhos animados, nos filmes, eles já estão colocando filmes com visão futura, tá? Onde tudo vai ser no corpo humano, o corpo humano vai se tornar praticamente parte de uma máquina, onde vai exercer algumas funções, tá? Então, que para ele seja normal a chegada dele, todo o cenário está sendo preparado. Em filmes, em revistas, em líderes poderosos falando sobre a necessidade de termos um governo mundial. E assim como existe hoje a difusão da mídia, que é a besta, né, que é a marca da besta, né, seria algo bom, prático, atrativo. O mesmo ocorre. Veja que já tem bancos que estão sorteando R$1 milhão para você se cadastrar no seu Pix. Por aí você tira como é. Se o Pix é uma moeda que é do Banco Central, por que está dividindo entre os bancos todos, onde deveria ter apenas um único canal para fazer isso? Sabe por quê? Porque os bancários ganham com isso. E por aí, coisas e coisas vão acontecendo, tá? Então, para muitos vai ser prático andar com uma tatuagenzinha, tá? Uma tatuagenzinha. Então, o mesmo ocorre de forma subliminar para que o anticristo seja aceito assim que ele foi eleito mundialmente. Por quê? Porque ele vai resolver os problemas do mundo. E resolvendo os problemas do mundo, todo mundo vai dizer, esse é o cara. Sabe por quê? Porque ele sabe conversar. Ele sabe trazer a solução para os nossos problemas. Por isso, tal como João descreve lá em 1 João, né, 1 João 4, 2, 4, eu queria que você abrisse aí, 1 João 4, 2, 4. Então, ele vai dizer isso. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não pode proceder de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tende ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois do mundo, ou melhor, vós sois de Deus, e tende vencidos os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que ele está querendo dizer? O que João está querendo dizer com isso? Primeiro, ele está querendo dizer que o Espírito Santo que habita em você é o que é maior do que as potestades, os espíritos malignos que estão no mundo desde que existe mundo, né? Veja que quando ele diz que nós devemos confessar, né? Veja que nisto reconhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus é Cristo, que o Cristo veio em carne, é de Deus. Tá? Então, essa é uma advertência que eles fazem para os nossos dias e que também foi dito para aquele tempo, pois João estava ensinando, porque existia um grupo de pessoas, os gnósticos, tá? Que eles acreditavam que Jesus não veio em carne e em espírito. Ou melhor, ele não veio em carne, ele veio em espírito. E por isso que nós devemos provar os espíritos, se ele veio em carne ou se ele veio em espírito. Se nós confessarmos que ele veio em carne, estamos dizendo que nós somos de Cristo, porque é o nosso espírito quem vai revelar. Assim como Pedro fez quando Jesus perguntou, o que vocês dizem a meu respeito? E Pedro disse, tu és o filho do Deus vivo. E ele disse, ainda bem, Pedro, porque não foi tu quem revelaste, mas foi o Pai que está em ti que revelou quem eu sou. Ok? Então, meus queridos, amados, eu quero dizer para vocês o seguinte, apeguem-se a Deus, busque ao Senhor enquanto é tempo, cada vez mais. Não perca tempo se afastando com coisas vãs ou escutando pessoas vãs. Não façam isso, tá? Procure quem pode lhe dar realmente
uma palavra que seja e que venha da parte de Deus. Analise, busque o Senhor enquanto é tempo. Ande na sua presença, faça o que é certo aos seus olhos. Confesse o Senhor sempre em todo lugar. Leve a palavra onde quer que... Eu me esqueci agora qual foi o teólogo, um pai da fé, um herói da fé, que disse que se nós soubéssemos e se nós dessemos o verdadeiro valor que essa palavra ela tem, nós sairíamos gritando como loucos na rua, falando do amor de Cristo para as pessoas. Porque esse é a única chave de salvação para a humanidade. Nós somos loucos para o mundo, mas nós somos também baluartes de Deus para a sua igreja. Por isso, meu querido, minha querida, que Deus dê sabedoria no seu coração e que você saiba compreender e entender que o tempo está próximo. As coisas o funil está se afunilando. E se nós não buscarmos a presença de Deus, não buscarmos estudar as Santas Escrituras, porque nem todos que dizem amém entrará no reino dos céus. Temos que ter cuidado e temos que buscar cada vez mais a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu quero te orar. O irmão Ailson aqui disse uma coisa interessante. Satanás está preparando o terreno para o anticristo, enganando a muitos nas igrejas e não conhecem nem vivem a palavra de Deus. Tem muitos, irmão Ailson, tem muitos dentro da igreja que ainda estão vivendo o tradicionalismo de onde vieram. Só trocaram o local, mas seus corações ainda estão no mundo. Fiquem com Deus, um forte abraço, que a paz do Senhor reine sobre a sua vida, e eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nos dê sabedoria para buscar a tua presença, nos dê sabedoria para reconhecer a face do mal, e como o Senhor disse, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Assim pedimos também. Nos dê sabedoria para levar o teu evangelho, compartilhar a tua palavra, sermos ministros do teu reino e fazermos ao Senhor o que é reto ao teu coração. E essa pessoa que esteve aqui escutando esse vídeo, que o Senhor, Pai, possa derramar sobre ele da tua graça, da tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, meus queridos. Fiquem com Deus. Um forte abraço, tá? Se vocês puderem me ajudar, compartilhe esse vídeo. Mostrem a outras pessoas que os dias estão próximos e que precisamos anunciar a palavra de Cristo o quanto antes, para que não sejamos pegos de surpresa. Porque os dias são maus, os dias estão se encurtando. E se a gente não buscar a presença de Deus, com certeza, a gente vai perder a oportunidade de ter uma vida ao lado do nosso eterno e suficiente Salvador. Fiquem com Deus, uma boa noite e que Deus os abençoe. Espero vocês na próxima segunda-feira. Espero que convidem seus amigos, espero que convidem seus familiares, espero que convide aqueles a quem você acha que realmente gosta e quer entender o que as Sãs Escrituras querem falar. A gente entende que quase ninguém quer mais escutar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nos chegaria um tempo em que a sã doutrina seria como é que eu posso dizer assim, alguma coisa que atormentasse em seus ouvidos. E eles não querem mais saber. Por quê? Porque é mais fácil ouvir palavras que regozijem seu coração. É mais fácil ser acariciado o coração do que ser mostrado o pecado. Ninguém está acostumado com a verdade.
Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, se vocês não matarem a natureza humana que há dentro de você, você jamais verá o reino dos céus. Aqui eu pude mostrar as características de como identificar um falso profeta ou um diabo. O anticristo. Assim como o Cristo mostrou a sua personalidade ali no Sermão do Monte, hoje eu mostrei para vocês aqui as características de como identificar um falso profeta. Por isso, fiquem à vontade para anunciar a outras pessoas, mostrarem a outras pessoas para que elas não sejam enganadas. Que Deus abençoe as suas vidas, uma boa noite e uma ótima semana. Muito obrigado, minha irmã Gracinha, por estar aqui até agora comigo, tá certo? E fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira. Um forte abraço, que Deus a abençoe.